Olá, aqui é a Jay e você está ouvindo o podcast Mães pela Graça. Um super obrigada à Editora Fiel pela parceria com o MPG. A Editora Fiel é comprometida com a publicação de livros fiéis à sã doutrina bíblica. E você, nosso ouvinte, tem 35% de desconto em todo o site da editora, utilizando o cupom 35MPG. Tudo em letra maiúscula. Digite 35MPG em letras maiúsculas ao finalizar suas compras no site da Editora Fiel e ganhe 35% de desconto. Olá, minhas queridas! Continuando hoje a nossa série Bem-aventuradas, com o versículo que está lá em Mateus 5,3. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. E hoje eu vou falar com você sobre a sua maior necessidade. Deixa eu contar um caso que aconteceu aqui em casa esses dias. Um dos meus filhos veio chorando para mim, resmungando, falando: me ajuda a tirar minha camiseta. Isso era antes do banho. E eu fui tentar ajudá-lo. Aí ele ficou muito bravo e disse: eu quero fazer sozinho. Eu falei: então faça sozinho. Mas eu não consigo. E a gente ficou naquele pequeno ciclo ali dessa conversa insana de me ajuda, mas não me ajuda, me ajuda, mas não me ajuda, me ajuda, mas eu quero fazer sozinho. E nesse momento eu fiquei pensando como quantas vezes eu ajo assim diante do Senhor, porque eu não quero reconhecer a minha necessidade de ajuda. A gente parece que já nasce, né, nessa idade das crianças ali entre 3 e 4 anos, a partir dos 2 aninhos, que eles começam, né, a querer ser independentes e fazer as coisas por conta própria. E é legal desenvolver autonomia, né, ter uma independência, ensinar os nossos filhos a fazer as coisas sozinhos e tal. Mas parece que lá no coração a gente já tem esse desejo de se virar e de ser autossuficiente, sabe? De não precisar de mais ninguém. E isso é o oposto do que significa ser pobre de espírito. Ser pobre de espírito significa reconhecer a nossa necessidade diante do Senhor. Eu gosto muito da forma que o Spurgeon explica as bem-aventuranças no livro intitulado As Beatitudes. E ele diz que as bem-aventuranças funcionam como se fossem em degraus de santificação. Como se uma puxasse a outra, sabe? Você precisa primeiro subir o primeiro degrau e daí para o próximo degrau. E eu acho que faz bastante sentido essa forma que ele traz a explicação para nós. Porque se nós formos pensar no nosso relacionamento com o Senhor, né, na nossa jornada como mães, mulheres cristãs, sem essa primeira bem-aventurança, sem nos reconhecermos pobres diante do Senhor, nos reconhecermos necessitadas diante do Senhor, nós não podemos nem nos relacionar com Ele. É a partir daí que a gente começa a se relacionar com o Senhor, reconhecendo que nós precisamos dele, que Ele é o único capaz de suprir tudo aquilo que o nosso coração anseia. O Jerry Bridges, ele explica que essa palavra usada nesse versículo para se referir a pobre, ela é usada não para descrever uma pobreza comum, mas é uma miséria. Ela não se refere a algo como tentar colocar comida na mesa, não ter o suficiente ali para passar o dia, mas ela se refere a uma pessoa completamente necessitada e incapaz de fazer qualquer coisa para sair da situação. É um tipo de miséria que reconhece, que nos coloca numa posição de reconhecimento de que nem buscar ao Senhor eu consigo por conta própria. De que eu sou tão necessitada, eu sou tão pobre diante do meu Jesus, que não há nada em mim que possa até perceber o quanto eu preciso dele. Que é a obra dele em mim que me faz reconhecer isso. É esse tipo de pobreza que Jesus trouxe para nós nesse primeiro versículo das bem-aventuranças. É também uma consciência da nossa impureza, do nosso pecado, de quão sujos nós somos. Você já percebeu, eu não sei se acontece com você também, bom, com certeza acontece, quanto mais a gente se aproxima de Jesus, quanto mais a gente lê a Bíblia, quanto mais a gente se relaciona com Ele, quanto mais a gente ora, quanto mais conectados estamos ali ao nosso amado Salvador, mais nós percebemos o nosso pecado. Claro, a luz de Jesus ilumina as trevas e mostra, coloca para fora tudo aquilo que está oculto e tudo aquilo que está no nosso coração.
muitas vezes a gente pensa, poxa, mas eu tô sempre buscando o Senhor, parece que eu tô pecando mais. Na verdade, o que acontece é que nós estamos mais conscientes da nossa condição de pobreza. Nós estamos sendo mais convencidas pelo Espírito Santo da nossa necessidade de Jesus. E por isso devemos nos alegrar. Somos bem-aventuradas quando podemos reconhecer os nossos pecados. E a gente pode ser grata e glorificar a Deus, porque Ele tem nos mostrado onde temos errado, onde precisamos melhorar. Então, aquilo que eu contei no episódio passado, né, de como eu estava triste por perceber que eu ainda caio nos mesmos erros, que muitas vezes ainda me sinto uma garota imatura, mesmo sendo mãe de 3 aqui, casada há 10 anos, ainda me sinto tantas vezes uma menina imatura e tão egoísta muitas vezes, tão preguiçosa para algumas coisas. Ó, eu aqui já confessando todos os meus pecados para vocês. Mas é justamente esse relacionamento com Cristo que me faz perceber todas essas coisas. E tem muito mais, eu só dei alguns exemplos aí de onde eu falho. É incrível a gente perceber a nossa pobreza de espírito. Ela sim nos coloca de joelhos, ela nos faz chorar, que é o que a gente vai conversar na semana que vem, mas ela também não nos deixa sem esperança. A pobreza de espírito, ela faz com que a gente reconheça, sim, que nós não temos nada, nós precisamos de um Salvador, mas imediatamente nós encontramos a esperança, nós encontramos a salvação. E não é uma salvação do tipo, agora você não erra mais, agora você é perfeita, agora você não vai mais cair nos mesmos erros. Não, mas é a salvação de que você não vai mais ser condenada por esses pecados. Porque através de Cristo, através da sua morte, nós somos justificadas. E é pura graça, é somente pela graça. Não há nada em nós que reconheceria isso por nós mesmas. Quando nós somos pobres em espírito, nós conseguimos fazer um autoexame contínuo. Nós reconhecemos que mesmo com os nossos melhores atos vão ter desempenhos imperfeitos. Nada que a gente fizer vai ser perfeito, nenhum dia a gente vai olhar e falar, nossa, hoje, olha, arrasei, não errei em nada. Tudo. A gente vê, a gente reconhece que mesmo nas nossas melhores intenções, nos nossos melhores dias, ainda existe imperfeição. A gente jamais chega perto de obedecer plenamente ao Senhor. A gente consegue, então, se identificar com o apóstolo Paulo, quando ele diz que ele é o menor dos apóstolos, que ele é o menor de todos os santos, que ele é o maior dos pecadores. O próprio apóstolo Paulo diz lá em Romanos 3, 10 a 12, eu sempre cito esse trecho aqui, o seguinte, como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. E ele fala depois que ele é o maior dos pecadores. Nós vivemos numa cultura que promove a autoestima, a autossuficiência, mas dentro do corpo de Cristo a gente precisa fugir desse tipo de discurso, porque é um risco a gente cair no mesmo erro do fariseu que dizia: graças te dou, Senhor, porque não sou como os outros. Essa autossuficiência que o mundo prega, ela é muito perigosa. No discurso feminista, isso é muito forte, né? Você se basta, você é empoderada, você não precisa depender de ninguém. E realmente, a nossa dependência não deve ser no outro aqui, homens e filhos ou outras pessoas. Mas esse discurso de autossuficiência, como se nós nos bastássemos, é muito perigoso. Nós não nos bastamos. Cristo basta. Ele sim pode nos preencher. Nós só podemos ser preenchidas por Cristo se nós nos reconhecermos vazias dele, em primeiro lugar. Se nós nos reconhecermos pecadoras e necessitadas do Senhor. Essa é a nossa verdadeira necessidade. Enquanto eu não me esvaziar de mim mesma, eu não vou poder ser preenchida por Deus. Eu só vou perceber o quanto Jesus é precioso, o quanto tudo que ele fez por nós é valoroso quando eu for pobre de espírito. E é tão interessante, né, que cada bem-aventurança vem seguida de um presente, um grande motivo de alegria, além do primeiro. E nessa bem-aventurança, os pobres têm o reino dos céus.
Olha que inverso que é isso. É o pobre que reina, né? E a Bíblia toda, a gente tem tantos exemplos, né? Desde o Velho Testamento até a chegada de Jesus, a gente nunca vê o rico sendo valorizado pela sua riqueza, né? A Bíblia até diz que é mais difícil um rico entrar no céu do que um camelo passar por um buraco de uma agulha. Isso está lá em Mateus 19:23. E claro, as bem-aventuranças não falam necessariamente de uma pobreza material. O problema do rico é quando ele se orgulha, se envaidece da sua riqueza e acha que nessa riqueza ele está pleno e realizado. E é muito difícil uma pessoa que coloca toda a sua segurança nas suas riquezas, nas suas conquistas, na sua beleza, vamos pensar também na sua performance. É muito difícil essa pessoa reconhecer a sua necessidade de um salvador. Essa autossuficiência foi o que fez Eva pecar. Lá no Jardim do Éden, esse desejo de descobrir as coisas por si só, de saber algo a mais, de ir além daquilo que Deus permite, de não se submeter à palavra do Senhor, foi o que fez Adão e Eva pecarem. Eles não foram pobres em espírito. Esse é o pecado que nos afasta do Senhor, que nos coloca distantes do nosso Pai. É não reconhecer que precisamos dele, que essa é a nossa maior necessidade. Agora vamos falar um pouquinho sobre o que tudo isso significa nas nossas vidas diárias, na educação dos nossos filhos, na forma como conduzimos as coisas dentro dos nossos lares. É claro, em primeiro lugar, isso vai ter um grande impacto na forma como você se relaciona com o seu Deus, e isso vai afetar todas as coisas ao seu redor. Uma mãe pobre em espírito, ela aponta os seus filhos para Cristo quando ela erra, porque ela reconhece que ela não é perfeita. Ela é sincera sobre as suas falhas, ela reconhece, ela pede perdão e assim ela exemplifica para os seus filhos o que significa viver na dependência de Jesus. Às vezes a gente pensa que os nossos erros afastam os nossos filhos da verdade e da graça de Jesus. Mas se nós soubermos usar essas oportunidades para apontar os nossos filhos para a necessidade de Jesus, na verdade, os nossos erros são usados pelo Senhor para colocar o coração dos nossos filhos alinhados com o Evangelho da Graça. Uma mãe pobre em espírito também exerce a maternidade com mais simplicidade. Quando somos pobres em espírito, nós não nos colocamos numa posição de quem sabe tudo, nós somos mais humildes. Você sabe qual que é uma das frases mais libertadoras que uma mãe pode dizer? Eu não sei. Essas 3 pequenas palavras. Eu não sei. A gente não sabe de todas as coisas. Eu sei que é difícil para uma mãe admitir isso, porque a gente tem às vezes aquela ideia errada de que se a gente reconhecer que não sabe de alguma coisa, que a gente não está apta para ser mãe daquela criança, ou que a gente não vai saber fazer nada direito. Mas reconhecer que nós não sabemos é uma forma de demonstrar essa pobreza em espírito. E essa frase, dizer eu não sei, nos liberta do orgulho, da altivez que tantas vezes nós encontramos como controladoras, né? Porque nós queremos ser controladoras de tudo, queremos saber de todas as coisas. Como que assim eu não sei alguma coisa sobre essa maternidade que eu tô vivendo? Dizer eu não sei também nos coloca em uma posição então de humildade, de submissão. Diante de quem? Diante daquele que sim sabe de todas as coisas. Somente ele sabe de todas as coisas. Dizer eu não sei também é o primeiro passo para a gente aprender aquilo que não sabemos. Eu não sei como organizar uma rotina dessa criança, então eu vou aprender como que eu faço. Mas primeiro eu preciso reconhecer que eu não sei, para então dar o próximo passo, aprender, estudar e conversar com pessoas que talvez possam me ajudar nesse exemplo aí que eu dei. Dizer eu não sei não é desqualificar você como mãe. Você está aprendendo. E a cada nova fase você vai descobrir mais coisas que você não sabe. Então dizer eu não sei é libertador. Dizer eu não sei também nos ajuda a
nos incomodar menos com alguns palpites que a gente possa receber. Essa coisa aí dos palpites é muito falada nas rodas de mães, né? Ah, eu não aguento os palpites. Por que todo mundo dá palpite para mãe, não sei mais o quê? Mas quando a gente reconhece que a gente não sabe certas coisas, a gente fica mais tolerante a esses palpites que chegam para nós. A gente talvez não se incomoda mais tanto, porque a gente pode ouvir, aprender e filtrar aquilo que a gente quer receber ou não. Então, se alguém te aconselha, dá algum palpite sobre como você está fazendo algo com seus filhos, seja pobre em espírito. Reconheça que realmente você não sabe de todas as coisas. Talvez aquela pessoa saiba algo que você não sabe, e talvez não, talvez essa pessoa está viajando mesmo. Mas você pode ouvir e seguir sua vida sem precisar se incomodar tanto. Então vamos, mamães, aprender a dizer eu não sei? Repete aí comigo. Eu não sei. Isso é libertador. Nos colocamos também em posição de aprendiz junto com os nossos filhos. É um erro muito grande nós acharmos que por termos autoridade, né, concedida por Deus, colocada sobre nós pelo Senhor, nós sim temos autoridade dentro dos nossos lares, mas é um erro muito grande nós acharmos que por causa dessa autoridade nós sabemos tudo ou não podemos demonstrar para os nossos filhos que não sabemos algumas coisas. Nós precisamos ser pobres em espírito na frente dos nossos filhos também, não só diante do Senhor. Isso precisa extravasar, precisa vazar, né? Precisa transbordar, para que os nossos filhos vejam, poxa vida, a minha mãe não sabe todas as coisas, mas ela reconhece e juntos nós aprendemos. Vamos pensar em alguns exemplos práticos. Se tem algo aí na sua casa, alguma rotina que não tá legal, algum hábito aí que precisa ser transformado, uma mãe que é autoritária e que não demonstra pobreza de espírito dentro de casa, talvez ela vai simplesmente chegar e falar assim, olha, a partir de hoje, o negócio aqui em casa vai ser assim. Tá, vamos pensar aí no exemplo de telas, que foi o primeiro que me veio aqui na cabeça. A partir de hoje, aqui em casa, a gente não vai mais assistir televisão. Pronto, acabou. TV desligada e as crianças que se virem para lidar aí com o tédio novo nesses momentos aí da rotina. Isso é ser autoritária, tá? Mas eu sou autoridade e tal, beleza. Mas até agora você deixou seus filhos assistirem televisão de uma forma que hoje você julga que não foi boa. Então, por que não ter uma conversa com os filhos sobre isso? Uma mãe pobre em espírito vai chegar para os filhos e falar: olha, até aqui nós temos feito de forma errada. Não tem sido legal até aqui. Perdoa a mamãe, perdoa o papai, a gente errou. A partir de hoje, nós vamos fazer algumas mudanças e vamos juntos aprender uma nova rotina. E assim, mostrar para os filhos que, olha, o papai e a mamãe erraram, mas juntos nós vamos aprender, juntos nós vamos crescer. Aí você pode pensar em outras situações aí dentro do seu lar. Eu usei o exemplo de telas, viu, gente? Mas, bom, vocês voltam alguns episódios aí, tem um episódio inteiro no ano passado só sobre isso, mas aqui a gente não julga decisões sobre essas questões mais triviais, porque o que importa mesmo é o coração, e isso só o Senhor pode ver. Uma mãe que é pobre em espírito, ela também confia na provisão de Deus. Ela entrega para o Senhor as suas angústias, os seus anseios, suas ansiedades. Nós temos tantas preocupações como mães. Queremos saber o que vai acontecer no dia de amanhã, se vamos ter o suficiente, se nossos filhos vão ser bem-sucedidos. Todas essas coisas, quando nós somos pobres em espírito, a gente já entende que não tem nada. Então, para que ficar se preocupando em conquistar muitas coisas? Não que a gente não deva querer, não é isso. Mas a nossa confiança é na provisão do Senhor, porque sabemos que Ele, assim como Ele nos atraiu e foi abundante em nos dar graça para que possamos segui-lo, da mesma forma, Ele vai suprir todas as nossas necessidades e nos dar sabedoria para realizar tudo aquilo que Ele nos chama a realizar. Uma mãe pobre em espírito ensina os seus filhos a valorizar coisas diferentes das que o mundo valoriza. Aí podemos falar um pouquinho também das coisas materiais, por que não? Qual que é a grande riqueza de uma família cristã? A grande riqueza é o Senhor. Ele é tudo o que precisamos. O reino dos céus, a nossa recompensa,
é essa. A nossa esperança é essa. Nós estamos vivendo nessa terra, mas com os olhos lá na eternidade. Então, uma família pobre em espírito valoriza coisas diferentes. A gente não valoriza as mesmas coisas que esse mundo valoriza. E as crianças percebem logo o que está no centro da família. Quais são os ídolos dessa família? E se nós adoramos ao Senhor e colocamos Jesus no centro, no trono, reconhecendo que Ele é tudo de que precisamos, as crianças logo vão aprender isso também. Queridas, ser mãe não é fácil, não. Os nossos dias são cansativos, nós muitas vezes nos sentimos esgotadas no fim das nossas forças, mas é justamente nesse lugar que o Senhor te encontra, que o Senhor te preenche. É nesse lugar que Ele quer te encontrar. A gente não quer se sentir esgotada. A gente não quer sentir essa dor muitas vezes. É justamente por causa desse sentimento de esgotamento que nós podemos crescer em santidade e reconhecermos o quanto nós precisamos. Por sermos pobres de espírito, nós temos segurança, nós temos felicidade, nós somos bem-aventuradas, porque tudo aquilo que a nossa alma mais deseja, a nossa maior necessidade já foi suprida em Cristo. Nós precisamos apenas correr para esse lugar todos os dias. Uma semana cheia de graça para você, minha amiga bem-aventurada. Acesse o nosso site www.mãespelagraça.com.br para ter acesso a outros conteúdos e siga-nos no Instagram, no @mãespelagraça, para ficar sempre por dentro das novidades do MPG. Se este episódio encontrou seu coração de alguma forma, por favor me conte. Vamos juntas lembrar de que ser mãe é muito bom, mas ser mãe com Jesus é maravilhoso.